No ar, Espaço Livre da Difusora. Entrevistas e comentários sobre política, segurança, saúde, cidadania, prestação de serviço, entre outros assuntos de interesse da sociedade. Boa tarde, ouvintes da Rádio Difusora FM. Começa mais um Espaço Livre, que fala hoje, aqui quem fala com vocês é Luiz Guilherme Burza. E nessa sexta-feira, dia 23 de abril, nós vamos conversar aqui com a diretora de saúde de Ouro Fino, Sheila Faria, que vem explicar detalhes aí sobre a vacinação contra a Covid-19 na cidade, bem como outros esclarecimentos em relação ao andamento da pandemia em Ouro Fino. Nós estamos aqui usando máscara porque o distanciamento dentro do estúdio não é possível, né? Manter aqueles 2 metros. Então, para nossa proteção, estamos aqui mascarados. Talvez a voz saia aí com pouca diferença e a respiração dificulte um pouco, mas é melhor assim do que correr o risco aí de contrair a Covid. Boa tarde, Sheila. Sheila, quantas vacinas já foram aplicadas aqui em Ouro Fino, tanto na primeira quanto na segunda dose? Boa tarde aos ouvintes. Nós aplicamos a primeira dose em 5.892 pessoas e a segunda dose em 2.507 pessoas. Nessa quinta-feira, né, acabaram as doses da vacina, da última remessa, atendendo aí a população de 62 anos ou mais. Quando que devem chegar aí as próximas doses, né? Essa população, aliás, antes me responde, essa população foi totalmente vacinada ou ainda tem gente nessa faixa etária para ser vacinada numa próxima remessa? Ainda não foram todos vacinados de 62 anos, até porque a gente não recebeu o quantitativo, bastante quantidade de doses para 60 a 64 anos, né? Então a gente iniciou com 62 anos e acredita que para a próxima semana, início da semana que vem, estaremos recebendo mais doses. Entendi. Como que é determinado quem que pode receber a vacina? Como é que é definido assim as faixas etárias ou aí no caso de profissionais de saúde, que foi a primeira leva, né, de vacinados, agora profissionais de segurança, como que é determinado? É aqui em Ouro Fino ou isso vem de cima? Como é que funciona isso? A determinação ela vem do Estado, né? A gente recebe essa deliberação, que é a CIB-SUS 3319, e a partir dessa deliberação, que é baseada inclusive no Plano Nacional de Imunização do Ministério da Saúde, eles elencam quais são os grupos prioritários. E aí, para cada remessa, quanto que a gente deve vacinar de cada um desses grupos prioritários. Muitas vezes a gente ouve aí uma estatística do Estado, mas isso, pelo que você andou explicando, varia de cidade para cidade, porque vai depender da realidade de cada município. Isso. Ô Sheila, a gente tem aí 2 tipos de vacina, né? A vacina conhecida aí como Coronavac, que é fabricada aqui no Brasil no Butantan, em parceria com a Sinovac, e a vacina da Fundação Oswaldo Cruz, da Fiocruz, junto com a AstraZeneca. Quais são as diferenças entre as duas vacinas para os nossos ouvintes entenderem? Então, a principal diferença é com relação à tecnologia, né? A Butantan, ela é feita com vírus inativo, que é o vírus morto, e a da Fiocruz, né, da AstraZeneca, ela é feita com vírus modificado. Mas as duas têm a mesma proposta, que é estimular o nosso sistema imunológico a produzir os anticorpos contra o coronavírus, né? Como se fossem soldadinhos lá para fazer o nosso organismo reagir. E a diferença também está relacionada com relação ao intervalo entre as doses, né? Então, da Coronavac, o intervalo deve ser de 2 a 4 semanas, enquanto da Fiocruz deve ser de 3 meses. E essa diferença significa que uma seja melhor que a outra, que tem mais eficácia, tem alguma coisa a ver ou é só da tecnologia mesmo? Não, é só da tecnologia e dos estudos que eles fizeram, né, os estudos pré-clínicos, mostrando que a eficácia é melhor para cada uma delas de acordo com esse intervalo. Perfeito. Aqui, recentemente, né, a gente passou aqui em Ouro Fino, assim como em todo o estado de Minas Gerais, pela onda roxa, aquela fase mais restritiva aí na questão do distanciamento social, no funcionamento do comércio e tudo mais. E isso causou algum descontentamento entre os comerciantes que tiveram que restringir aí o seu trabalho, alguns até não puderam, né, aquelas atividades
que não eram consideradas essenciais, segundo a onda roxa, tiveram que ser suspensas. Esse período de onda roxa, você como a diretora de saúde, você prestou atenção se houve algum resultado prático nesse sacrifício que foi feito pelos moradores da cidade como um todo? Então, a gente apareceu uma redução, né, do número de casos, quando a gente observa de acordo com as semanas, mas essa mesma redução a gente também conseguiu quando a gente aplicou o nosso decreto, que não era tão restritivo, né? Então, a gente acredita que a restrição na circulação de pessoas, independente de comércio fechado ou não, ela ajuda, assim, a reduzir a circulação do vírus e, com isso, o número de casos. Entendo, porque o vírus é transmitido pelas pessoas, né? Isso. No caso, fazendo uma comparação com a dengue, seria como se a gente fosse o mosquito. Então é difícil. Estamos aqui conversando com a diretora de saúde de Ouro Fino, Sheila Faria, sobre a pandemia do coronavírus e também outros assuntos relacionados aí à área da saúde. Como, por exemplo, Sheila, além da vacinação contra a Covid, também está sendo aplicado o imunizante contra a gripe. Começou aí na última semana, vem sendo aplicado em crianças primeiro, né, para não haver confusão. Mas muita gente acaba deixando a vacina da gripe de lado, porque a gripe acaba achando que é uma doença mais leve, não tão arriscada como a Covid. Realmente não é tão arriscada, mas também é importante se proteger. Essa crença que a gripe é uma doença que pode deixar de lado, que você não precisa se preocupar, ela corresponde à realidade? Você, como diretora de saúde, o que você tem a dizer a essas pessoas que acham que não precisa da vacina contra a gripe? A vacina da gripe ela é muito importante, sim, ela mostra resultados eficazes para diminuir a hospitalização, né, a internação das pessoas, inclusive mortes, né, e também diminui a procura de consulta nos postos de saúde. É importante que as pessoas, sim, procurem para se vacinar contra a gripe, né, influenza, e só lembrando que no município agora a gente recebeu dose para vacinar as crianças, gestantes e puérperas, que são as mulheres que acabaram de ter filhos, né, em 45 dias, e também os profissionais de saúde. E aí também isso vem determinado de cima, né? Já chega aqui, você tem que cumprir o que veio do Ministério da Saúde. E tem que haver um intervalo aí, né? As pessoas que receberam dose da vacina contra a Covid e vão se vacinar agora contra a gripe, elas têm que respeitar algum intervalo? Tem algum problema em tomar as duas vacinas próximas uma da outra? Como é que funciona isso? Então, de acordo com o Plano Nacional de Imunização, o intervalo deve ser de 14 dias para qualquer vacina. E aí, por exemplo, se a pessoa tomar a vacina da Coronavac, ela deve terminar o esquema de vacinação da Coronavac, que são 28 dias, para depois esperar os 14 dias para tomar da gripe. E no caso de quem toma da Fiocruz, pode conseguir nesse intervalo, né, entre a primeira e a segunda dose, desde que tenha 14 dias de diferença. Então, aí, quem tomou a vacina, da Fiocruz, você pode tomar entre as duas, entre as duas. Porque como são 3 meses, dá tempo de fazer o intervalo. Dá tempo de fazer esse intervalo. Muitas pessoas dizem, muitos especialistas, aliás, dizem que a vacinação contra a Covid, ela só vai representar uma proteção efetiva à população quando uma porcentagem boa, salvo engano, 70% da população for vacinada. Existe alguma previsão para que essa porcentagem seja atingida aqui no nosso município? Você tem mais ou menos uma ideia, ainda que por alto, né? Eu sei que é difícil, mas no ritmo que está indo, ou de alguma informação que tenha vindo aí do Ministério, de quando a gente vai atingir esses 70% da cidade? Ainda não tem nenhuma previsão, inclusive está um pouco atrasado até dos grupos prioritários, né, que estava previsto para terminar em maio, foi um pouco mais para frente, né, terminar os grupos prioritários de vacinação, então eu não tenho uma ideia de quando a gente vai conseguir atingir esse percentual de 70%. Até porque, como você disse, também não tem como saber quantas vacinas vêm por remessa, isso é tudo decidido no Ministério. Aliás, é um esclarecimento, é decidido no Ministério da Saúde ou na Secretaria de Estado da Saúde de Minas, quanto que vai para cada cidade? Você sabe, tem essa informação? Na Secretaria de Estado que eles determinam para quanto que vai para cada município. Entendeu? Então, quer dizer, o Ministério manda para o Estado que define
que reparte aí entre as regionais, né, e depois para os municípios. Isso, e geralmente a gente fica sabendo de última hora, né? Então, por exemplo, essa próxima remessa a gente não sabe quantas doses vem, para qual que é o grupo, então é sempre uma caixinha de surpresa. Quer dizer, só quando chega mesmo que você pode trazer alguma informação. Isso. E daí todo dia, para os ouvintes saberem, todo dia eu entro em contato com a Sheila para atualizar vocês sobre a vacinação aí, para enfrentar essa pandemia que tantas vidas tirou e que está aí nos causando dissabores, né? De ter que restringir trabalho e tudo, coisa que ninguém quer. Sheila, quais são as suas considerações finais aqui para nós encerrarmos esse espaço livre, que trouxe aí bastante informações? Tem mais alguma coisa que você queira acrescentar aos ouvintes da Difusora FM? Só para lembrar também que quem tomou a vacina deve continuar tendo os mesmos cuidados, né, de usar máscara, álcool em gel, distanciamento social, né, enquanto a gente não tiver essa parcela toda da população vacinada, e também que toda a população continue colaborando, evitando as aglomerações e usando a máscara, para que a gente possa reduzir ainda mais esses números e acabar com essa pandemia. Eu lembrei de mais um detalhe aqui, Sheila, que a gente falou, né, no informativo, quando a gente fala da vacinação, sobre aquela campanha vacinação solidária da doação de leite. Você pode falar disso para os ouvintes nossos? Sim, claro. A primeira-dama, Adriana Wolff, ela idealizou essa campanha, né, de vacinação solidária, que é para cada pessoa que for vacinar contra a Covid, quem puder levar 1 litro de leite, né, para colaborar aí com as crianças carentes da cidade. A gente já conseguiu arrecadar uma quantidade boa de leite, mas quanto mais gente colaborar, a gente fica mais feliz aí em colaborar com as crianças. E essa doação não é obrigatória, né? Não é obrigatória. Se a pessoa não levar nenhum litro de leite, vai continuar sendo a vez dela de receber a vacina, vai receber da mesma forma. Isso mesmo. Sheila, muito obrigado pela sua presença aqui no Espaço Livre, e você conferiu aí hoje a entrevista com a diretora de saúde, Sheila Faria, que nos trouxe aí informações relevantes sobre a vacinação, tanto da Covid-19 como da gripe, e também o andamento aí da pandemia em Ouro Fino e tudo mais. Muito obrigado, Sheila. Você continua na Rádio Difusora, agora com o Rádio Serviço, e logo após, né, o Rádio Serviço, nós temos aí o programa Vale Tudo com meu amigo Paulo Henrique. Boa tarde. Você ouviu Espaço Livre da Difusora. Entrevistas e comentários sobre política, segurança, saúde, cidadania, prestação de serviço, entre outros assuntos de interesse da sociedade.